Prezados amigos e amigas, aqui fala Gilda Pinto. Iniciamos mais um momento de breve reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes, na psicografia do médium Raul Teixeira, pela Frater, editora de livros espíritas. O capítulo 18 tem como título Não valorize agressões. Neste capítulo, o benfeitor Joanes vem nos advertir quanto ao ambiente de violência social em que vivemos e convidar para a proteção das complicações pelo exercício da mansidão. Joanes afirma que, sem dúvida, nós participamos de uma verdadeira tomada humana, cabendo-nos realizar esforços por superar as vagas perturbadoras da violência. Uma tomada elétrica é o ponto de conexão que fornece eletricidade a um plugue macho conectado a ela. Interessante notar a relação na frase do amigo espiritual que ele estabelece entre a tomada elétrica e a tomada humana, porque ambas são pontos de conexão de energia. No caso humano, a capacidade de conexão é mental, e esta tomada humana, mental, não só recebe, como também emite. Joanes declara que nós participamos da tomada humana, o que nos traz à lembrança o fato de que todos vivemos em conexão magnética uns com os outros, participando mutuamente da conexão mental, da tomada mental um do outro. Estamos, então, em um grande campo de energias, sublimadas ou não, trocando uns com os outros. Ao orientar que a nós cabe o esforço de superar a onda ou a vaga perturbadora da violência, o benfeitor assinala que a vigilância mental é fundamental para cortar a corrente eletromagnética entre nós e a onda perturbadora. No dia a dia da vida terrena, recebemos todas as descargas mentais em torno de nós, boa ou não. Através de um estado de atenção mental contínua, pode ser possível notar quando uma onda perturbadora nos assalta a tela mental. Porém, esse estado de atenção contínua ainda não é fácil para nós. E por que não é fácil? O benfeitor espiritual Camilo, em sua obra O Tempo de Deus, capítulo 22, reflexiona a respeito. Diz ele: onde tem começo o fenômeno violento? De onde provém essa enxurrada de horrores que atinge indivíduos e grupos, lares e sociedade inteira? E ele responde: a violência tem nascedouro no âmago do indivíduo, na medida em que perpetra contra si mesmo. Afirma Camilo que se o ser humano acostumou-se aos hábitos de iludir-se a si mesmo, opondo-se às verdades que já conhece, cultivando mentiras e acomodando-se a fantasias, e estes fatores concorrem para o fenômeno interno de autodestruição em primeiro lugar. E com a alma atormentada, o ser se descompensa e depois, então, ejeta seus conteúdos deletérios à sua volta. Não amando a si mesmo, não pode amar ao próximo. Enquanto não conseguimos viver a paz plena dentro de nós, Joanes dedica este capítulo a nos ajudar
com estratégias de ação preventiva, como o resumo abaixo. Tenha cuidado com o humor das pessoas, de sua convivência pessoal. Quando veja alguém na crise de mau humor, ore por ele antes de conversar, procurando entender o seu estado emocional, observar como vai falar e como vai tratar a pessoa. Parece-nos que a mensagem de Joanes neste parágrafo está movida por um grande sentimento de piedade por alguém que precisa de uma prece para se acalmar. E podemos nos perguntar: quem de nós não tem precisado desta caridade, a piedade, a oração, para aqueles dias de mau humor de que somos acometidos? No capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miguel dirá que a piedade é irmã da caridade, que a piedade bem sentida é amor, e amor é esquecimento de si mesmo. E o esquecimento de si mesmo propicia o desenvolvimento da brandura, da mansidão, da humildade e o amor ao próximo, declara o Espírito Miguel. Portanto, ter a noção de que alguém, assim como nós, precisa de uma prece quando estamos conturbados, é profundamente afetuoso, piedoso, compassivo, sendo, portanto, uma exteriorização do amor em ação. Esta medicação pode ser administrada em silêncio, sem nada a esperar do outro, sem que ninguém perceba que estamos envolvendo em oração. É, enfim, o exercício da verdadeira caridade. Os espíritos superiores nos incentivam a não retribuir mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo-a, sabendo que para isto fomos chamados, como escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9. E o benfeitor Emmanuel, na obra Pão Nosso, comentando esta passagem, assevera que muitas vezes preferimos o caminho da relação humana dos atritos e conflitos estéreis, os quais são fomentados pelo capricho e prepotência que ainda povoa nossa alma, em resposta às agressões, às calúnias, às brutalidades, às perseguições. Emmanuel, neste capítulo, estabelece que o Senhor Jesus nos chamou às suas fileiras de trabalho para contribuir na extinção de todo mal, incluindo naturalmente aquele que está em nós. O cristão, diz Emmanuel, é um ponto vivo de resistência ao mal, onde quer que se encontre. Busque, pois, entender a significação do verbo suportar, pois é para isto que fomos chamados. Assinala-nos Emmanuel no capítulo 118 da referida obra. O verbo suportar significa resistir, manter-se firme diante de uma situação desfavorável, aceitar a situação sem se opor. Para suportar e aceitar sem opor resistência ao que é desagradável, de qualquer espécie, parece ser necessário o treino da piedade, da mansidão e do perdão. Necessita uma construção dentro do nosso coração. Suportar o mau humor constante de um familiar, por exemplo, pode ser o nosso maior desafio, assim como para ele, nós talvez sejamos
o seu maior desafio, porque também desfrutamos de dias de mau humor. Joanes recorda as palavras de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a qual terra se referia o Mestre Jesus quando anunciou esta frase no Sermão do Monte? Certamente se referia à terra dos tempos da regeneração, ultrapassado a transição conturbada, nos tempos de regeneração, onde só os mansos e pacíficos poderão viver, ou pelo menos aqueles que se esforçarem a ser manso e pacífico, não havendo nesta sociedade nenhum lugar para os violentos. A figura emblemática da paz, o Mahatma Gandhi, afirmava que a mansidão está estreitamente ligada com a fortaleza, que só as almas fortes e corajosas podem agir com mansidão. Gandhi baseou-se em Jesus, que dizia: se vos esbofeteiam, oferecei a outra face, e desenvolveu a estratégia e a capacidade de respeitar os outros, não importando o que lhe fizessem. Não reagia da mesma forma. Ele perdoava o agressor incondicionalmente. Uma vez, uma de suas famosas frases foi: o fraco nunca pode perdoar. O perdão é um atributo dos fortes. Por isso, Joanes intitula este capítulo de Não valorize as agressões. Outro conselho do benfeitor é que tomemos cuidado com as relações na sociedade, porque nunca sabemos com quem estamos falando, se é com uma alma serena, que se calará frente à nossa reclamação, ou se essa alma também vai explodir e causar, às vezes, um dano físico a nós. Estudar o modo de abordar as pessoas na rua é uma ação de sabedoria, porque nós também poderemos nos alterar e ficar de mau humor igual a ela, absorvendo suas emanações agressivas. Lembramos que outro grande instrumento da ação não violenta é a paciência. Esta virtude pode ser considerada a ciência da paz, como nos assevera a veneranda Joana de Ângeles, porque utiliza instrumentos não violentos para atingir seus objetivos. Em sua obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, na psicografia de Edivaldo Franco. O homem que possui um coração manso traz a paciência como escudo dentro de si. Terminando este episódio, ficamos com Joanes quando nos orienta: não sintonize com os fluidos corrompidos da violência, onde entidades de péssima índole se vinculam. Faça esforços conscientes para conseguir. Passados os momentos dessas ocorrências, sejam quais forem, você sentirá inabordável atmosfera de harmonia e de segurança espiritual, com uma alma iluminada pelo ideal do bem, sem reter mágoas, sem se perturbar. Paz em nossos corações.